Boa tarde. Hoje com um assunto quente. Vamos conectando, dando uma relaxada para começar o bate-papo. Nosso chá que foi substituído por água gelada, suco gelado. Nossa, bem gelada ainda. Porque, olha, sem chance. Sem chance de chá. Não sei que seja um chá gelado, que eu adoro também. Chá gelado, verdade. Faz tempo que eu não tomo um chá gelado. E hoje falando sobre relacionamento de casais na pandemia. Nossa. Que loucura, né, gente? Às vezes a gente para bom, pra pensar... pode ser ruim. Tem uma história que eu gosto, gente, que é assim, tudo que acontecia lá nessa história, as pessoas iam falar pro personagem, né? Nossa, olha o que aconteceu com você, que coisa boa, né? Ele falava, pode ser bom, pode ser ruim. Aí acontecia uma coisa legal, as pessoas, nossa, que legal. Ele, pode ser bom, pode ser ruim. Aí acontecia uma coisa ruim com ele, triste. As pessoas vinham, ele falava, calma, pode ser bom, pode ser ruim. Assim como o relacionamento de casal na pandemia, gente, pode ser bom, pode ser ruim. E ali, afinal, às vezes é bom e ruim, às vezes no mesmo dia, né? Tá todo mundo... Relacionamento, né? Não dá pra gente dizer que é tudo certo, né? Ou ruim o tempo todo, ou bom o tempo todo, né? Não. Relacionamento, caixinhas de surpresa. Vareia. Relacionamento. Relacionamento. As dificuldades, né, de se conviver, né, estar debaixo do mesmo teto. Exatamente. E quantos casais que conviviam e não... só se viam à noite, né, trocava aquela ideia e aí se viram dentro de casa convivendo mesmo, trabalhando, né, em home office, olhando as crianças, né, cuidando das crianças. Quem não tinha criança tinha cachorro, daí já veio o problema do cachorro, o cachorro que era todo bonitinho já não era tão bonitinho. O cachorro faz cocô e xixi. Os desafios da convivência, é o título do filme. Hoje a nossa conversa é baseada nesse livro, Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. Nossa biblinha. A Bíblia mesmo é o Ordens do Amor, né? E esse aqui é Amém! Esse livro, Para que o Amor Dê Certo, ele trabalha com as constelações de casais que ele foi, ao longo da vida dele, fazendo. Uma pessoa organizou esse livro. E é muito, muito interessante a gente ver como as relações se mostram e as soluções que são dadas com base nas constelações que o Bert realizava. Bom, então eu vou começar já com uma pimenta aqui. Posso? Nada a ver. Dos tópicos que eu tinha colocado aqui, foi o último, mas os últimos serão os primeiros. Ah, não, eu acho melhor você deixar o último para o último mesmo. Não, eu vou deixar como primeiro. Por quê? Porque se a gente está falando de relacionamento de casal, um casal é dois, né? Um casal são dois. E o que diferencia eu e o meu amigo é o sexo, né? Porque eu tenho um melhor amigo, mas entre nós não rola sexo. Meu melhor amigo é gay, né? Então, ele é só o meu amigo. Agora, quando eu tenho um melhor amigo com quem eu tenho sexualidade, aí esse é um relacionamento homem-mulher, um relacionamento de casal. Que também pode ser homem, contanto que seja casal, mulher, contanto que seja casal. Então, o que a gente está falando aqui é relacionamento, onde rola intimidade, onde rola sexualidade e principalmente, e aí que é o mais difícil, porque sexualidade é fácil, né? Só deixar duas pessoas juntas que ela brota, ela acontece, é natural.
Mas o que precisa acontecer é que os dois envolvidos no relacionamento se comportem como dois adultos e não como duas crianças. E também não quando é um que se comporta como adulto e um que se comporta como criança. Falei tudo, vamos fechar a live, acabou. Não, tem bastante coisa, tem bastante coisa para a gente falar aí. Tô brincando. Então, um dos grandes problemas de hoje, né, que fica gritante nos casais, é exatamente essa questão da criança interior, né? Que a gente permite que a criança interior tome conta da relação, e aí é aquela briga para saber qual grita mais alto, qual faz mais birra. Gente, não há casamento que resista. E agora, com essa história da pandemia, né? Com essa história de pandemia, já imaginou 2 crianças birrentas dentro de casa, disputando o mesmo espaço o tempo todo? Não aguenta. Não vai prestar. Mas esse tema a gente lida bem pra caramba, de experiência própria. Né? Tá. Isolamento social. Vamos começar por aí. Porque, né? Quando a gente está na vida normal, é o que a Cidinha falou. As pessoas têm compromisso, né? Passa o dia fora, cada um tem uma atividade. Aí chega para se encontrar de noite, aí são as coisas para fazer, tem muita distração. Não tem aquela convivência o tempo inteiro. Cada um tem história para contar do que viveu no dia. É muita diferença, muita novidade. Agora, quando os dois estão juntos, 24 horas por dia, ou um pouco menos, mas estão ali, né? Com as percepções. Inclusive, por exemplo, eu vi uma coisa muito interessante outro dia, meninas, de que não teve, durante a pandemia a economia quase zerou, né? Mas não teve problema, pelo contrário, teve falta de material para construção. Porque as pessoas ficaram em casa e descobriram que as casas não são tão confortáveis assim, então começaram a fazer reforma, né? Então não tem nem material de construção mais, de tanto que as pessoas reformaram, porque aí descobriram que pode arrumar aqui e ali para ficar mais confortável. Todo mundo teve que construir, de alguma forma, um escritório em casa, né? Então, essas coisas aconteceram, né? De diferente. E aí, meninas, tem uma coisa muito interessante para falar. A diferença entre amizade e relacionamento. Eu já falei um pouco que é a presença da sexualidade. Eu quero voltar um pouquinho atrás ainda, gente, que antes da sexualidade dentro de um casamento, é muito importante que a gente entenda que quando a gente se une a uma outra pessoa, a pessoa não vem sozinha, né? Ela vai vir com o sistema familiar dela. Então, quando um jovenzinho lá, quando a gente está com 14, 15 anos, a gente olha, dá aquela paqueradinha, né? Ai, olha que menininho bonitinho, e a gente começa a namorar. Mesmo assim, ele já está vindo com o sistema dele, né? É uma coisa que eu, na minha imaturidade, eu acreditava que se eu casasse com uma pessoa e fosse morar longe dos pais, o casamento só ia dar super certo, porque a gente se amava, né, imensamente, e era o suficiente. Lê do engano, inocência minha, porque quando você casa, independente, né, quem está acompanhando nossas lives e que tem um pouquinho da instrução que a gente trabalha com o sistema e com as constelações, e uma das leis é essa, né, da hierarquia, do que vem antes. É impossível. Uma pessoa, ela pode deixar o casamento, mas ela nunca vai deixar o pai e a mãe. O pai e a mãe está nela, né? Então, isso é fundamental, isso vai estar ali, presente. Que dirá os avós e os bisavós e tudo mais. Ou seja, quando a gente casa, a mala já é bem grandinha, né? E a sua mala,
com a mala do que o outro está carregando. É muita bagagem, né? É muita bagagem. E muita bagagem que não pode ser dispensada. Então, não adianta a mulher casar com o cara que tem aqueles defeitos que ela acha que eu vou dar conta. Porque quando ele casar comigo, quando a gente for morar na mesma casa e tiver aquele... Eu mudo ele. Ele vai mudar. Porque ele me ama. Eu mudo ele. Comenta aí, Mara. Como que é essa mudança? Como que a gente faz para mudar essa pessoa? A Mara é a única casada aqui no momento, hein? Das 3. Vamos deixar bem claro isso. Eu ia falar exatamente isso agora. Ó. Já estou casada há 17 anos. Não, mentira, gente. Olha eu querendo aumentar. Já estou casada há 14 anos, né? Que nós estamos juntos já são 17, mas casada mesmo no papel são 14 anos. E durante essa pandemia, assim, nós nunca tivemos assim problemas de brigar, né? Nós dois sempre nos demos muito bem. A gente consegue passar dias e dias juntos sem brigar, porque a gente tem uma cumplicidade muito grande, né? Na pandemia não foi diferente, mas assim, o que eu percebo? O que melhorou, né? Porque com esse olhar, com essa compreensão da educação sistêmica, antes, né, o que às vezes ainda ficava assim, uma coisa meio esquisitinha, meio chata entre nós, é que eu tinha exatamente esse pensamento que vocês colocaram. Não gosto disso, mas eu vou conseguir mudar ele com o tempo, com jeitinho, né? Eu vou fazendo um agrado aqui, vou fazendo uma concessão ali. Quando eu quero ver, ele vai estar do jeitinho que eu quero. E o que foi que eu percebi nessa pandemia, né? Isso não existe. Quando eu quero que alguma coisa no outro mude, eu tenho que mudar aquilo em mim, porque se está comandando em mim, o problema está comigo, não está com o outro. E essa mudança, ela só é possível quando eu olho para essa dificuldade que eu tenho, né? E eu falo para ela, tá tudo bem, né? Vamos por aí, sei lá. Ele é muito implicante, ele é muito detalhista, eu já sou meio voada, e aí o fato dele ser detalhista, para mim, pega pouco, eu acho isso muito chato. O que eu comecei a fazer nessa pandemia? Eu olhar para isso, né? Comecei a olhar para isso e falar assim, não, olha, tá tudo bem. Realmente, ele é exigente mesmo. Como diz uma amiga minha, ele é ISO 1000, ISO 15.000, né? Uma coisa assim, né? Exige-se um nível de perfeição muito grande. Mas se está me incomodando, o problema é meu, o problema não é dele. Porque quando começar a incomodá-lo, ele vai buscar o meio de mudar. Se está incomodando a mim, então quem tem que mudar sou eu. E aí eu comecei a prestar atenção quais eram os gatilhos que me faziam entrar nesse estado de sofrimento, nesse estado de implicância com ele. E devagarinho eu fui começando a mudar esses detalhes em mim. E hoje eu posso dizer, né, que a nossa convivência com a pandemia melhorou muito, né? Porque eu conheço as minhas dificuldades, eu conheço os meus limites e consigo respeitar o dele. E outra questão, que também foi muito importante, foi entender exatamente isso, que quando eu casei com ele, eu casei com a família toda dele, com o sistema todo dele. E que toda vez que eu olhava para algum comportamento dele e eu pensava assim, nossa, pelo amor de Deus, gente, ele está fazendo igual fulano, igual Bertano, não tolero isso, né? Será que não dá para você fazer diferente do seu pai? Não dá para você fazer... E cada vez que eu tinha esse pensamento, eu fazia com que ele ficasse ainda mais irritado comigo. Porque eu estava olhando para o sistema dele de uma forma negativa. E como é que ele vai conseguir mudar algo que é próprio do sistema dele? Impossível. Quando eu comecei a olhar para tudo isso com amor e com respeito, eu mudei. Eu comecei a aceitar melhor as coisas. E aí tudo começou a fluir de uma forma mais leve e mais tranquila, né? Isso não quer dizer que nós também não tenhamos aí os nossos perrenguezinhos de vez em quando. Isso faz parte, né? Porque nós não pensamos igual, graças a Deus. Então, nessas pequenas diferenças, de vez em quando tem aí uns, né?
algumas situações que a gente precisa sentar e conversar, mas isso faz parte do relacionamento do casal. Eu acho que você falou a palavra-chave, né, Mara? Porque você falou amor e respeito, mas antes do amor, que a gente sabe que o amor não é suficiente, é preciso a ordem, e dentro da ordem está o respeito. Então, a mulher, quando olha para o marido e consegue enxergar todo o sistema dele com respeito, e o marido faz isso também, consegue olhar para a mulher e olhar para o sistema todo com muito respeito, assim, é 100% de um relacionamento assim, que dê certo, né? Porque eu acho que onde pega é justamente o que você está falando, a cobrança, né? O que incomoda e você querer consertar, porque a gente cai na mesma história da educação sistêmica, nas escolas, que as professoras não conseguem olham para o aluno, mas desdenhando já, e cobrando e julgando os pais. Então, aquela mãe não foi suficientemente boa, aquele pai que bebe, né, alcoólatra, e olha, eu não quero, isso esses são exemplos que a gente dá aleatórios, mas vamos imaginar o sogro que é alcoólatra, e a mãe fica persistindo e cutucando as crianças, olha, eu não quero que você seja igual ao seu avô, porque olha aquilo, né? Não tem esse respeito para com as pessoas que vieram antes. Então, não tem como dar certo. Em algum momento a coisa vai degringolar. Gente, a Geber está fazendo uma pergunta. Por que os defeitos só pioram com o tempo? Então, mas o problema está exatamente nessa ideia de que eu quero consertar. E aí, se eu quero consertar, eu estou olhando para o meu marido com julgamento. Estou entendendo que o meu sistema é melhor que o dele. Eu só vou fazer essa pergunta e você complementa, porque é isso aí mesmo. Mas por que os defeitos só pioram com o tempo? Os defeitos pioram ou eles já existiam e eu não via? Porque eu não queria ver. A gente tem que pensar... Então, mas sabe o que acontece também? Além de muitas situações eu não querer ver, tem o fato de, conforme eu vou envelhecendo, eu vou ficando mais exigente comigo, com aquilo que me cerca. E aí, aqueles problemas que já me irritavam antes, eu passo a olhar para esses problemas com mais rigor, né? Com um desejo ainda maior de fazer com que as coisas mudem. Nossa, gente, já estou casada há mais de 10 anos e eu continuo, né, nesse problema e derrapa, e olha, eu faço de tudo, ele não muda. Como assim? Não, mas quem tem que mudar? Porque se aí é uma coisa. Eu olho para aquilo, enxergo problema. Pode falar, Nilce. Desculpa, termina, Mara, perdão. Não, então, porque se eu olho para uma situação e aquilo me incomoda, o problema é meu, não é do outro. Porque quando o problema for do meu marido, do meu companheiro, ele vai ficar incomodado. E não eu. Se o problema se eu estou incomodada, sou eu que tenho que mudar, não é o outro. Não é o outro. E realmente a tendência é só piorar conforme o tempo vai passando, porque o meu critério de exigência ele também vai aumentando com o passar dos anos. Né? O meu olhar de julgamento ele também vai piorando. Lembrando que o critério dele também está. A gente está sempre falando dos dois. Então, não é só o seu, o dele também está. Então, você imagina... Eu não sei se vocês já prestaram atenção, acho que foi essa semana passada, eu não lembro bem, eu senti isso assim, de uma forma muito intensa, né? Acho que até mesmo por conta dos cursos que a gente vem fazendo, a gente começa a prestar mais atenção. Mas uma pessoa, né, chegou, eu estava contando uma história, tudo, e a pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, mas como que você tolera isso? Que coisa desagradável. Isso não pode acontecer, você não pode permitir que essa pessoa é uma pessoa da minha família, você não pode permitir que essa pessoa faça isso com você, isso é um desrespeito. E falou. Aquilo
dentro de mim foi me dando uma angústia, foi me dando uma gastura, foi me dando, né, uma vontade de falar para ela assim, não, mas parente meu, né? Você não pode falar mal dele, né? Então, isso ficou muito claro em mim, como que isso funciona toda vez que... E aí eu comecei a prestar atenção também, né? E comecei a relacionar com algumas situações em que a gente viveu, né, na nosso relacionamento de casal, que meu marido falava para mim que eu tinha que mudar, e a minha vontade era de virar para ele e falar assim, aliás, eu cheguei a falar isso para ele. Interessante, né? Só a sua mãe é que fazia bem feito, a minha nunca fez bem feito. E, na realidade, o que é que ele queria? Ele só queria dizer para mim assim, meu bem, esse jeito que você está fazendo, para mim não dá, eu não consigo aceitar. Mas ali, naquela hora, o meu sentimento era de defender a minha mãe, né? E isso é muito louco, vamos dizer assim, porque é inconsciente, né? É uma situação que, se você não conhece as leis sistêmicas, você reage. E cada vez que essa fala vem, não importa como ela vem aí camufladinha, toda vez que essa fala é dita, a necessidade é exatamente essa, de você se defender, de você defender sua mãe, de você defender seu pai, de você defender seus avós. É briga na certa, né? E briga que não tem solução. Só queria comentar da pergunta da Gebra um outro aspecto, Mara. E você falou que é porque com o tempo a gente fica mais exigente, mas também com o tempo as pessoas ficam mais livres do poder da opinião dos outros sobre elas mesmas, elas se conhecem mais. Então, bem, aquelas manias que eram mais escondidinhas, elas afloram mesmo sem o menor pudor, né? Então, se o meu marido... Né? É uma intimidade exacerbada às vezes, né? Então, até outro dia uma amiga minha falou assim, ai, Nilce, meu marido agora separou nós de quarto depois de 40 anos de casado. Eu falei, mas vocês estão separados? Ela falou, não, só o quarto. E assim, né, eu não perguntei por quê, não quis perguntar, mas ela virou e falou, é porque ele disse que eu faço muito pum, né? E eu dei risada, o que eu podia falar? Não podia falar nada, né? Então, assim, com o tempo, não é que são manias novas e que elas vão piorando. É que o costume da pessoa, realmente, ele é o que é, né? E aí, conforme você não se importa mais com a opinião alheia, você não fica mais passando verniz em cima daquilo que é. E aquilo que é se mostra com a força que tem, né? E aí, cada dia é um novo casamento. Precisa ver se no dia de hoje você está a fim de passar por isso mais uma vez. Aí, gente, tem outra lei que é imprescindível no relacionamento de casal. A lei do equilíbrio, do dar e tomar, né? Aquela pessoa que dá demais, se doa né, imensamente e não recebe. E aí se queixa porque olha o que eu fiz, olha o que eu faço por ele, né? Eu faço tanto e não sou reconhecida. Essa lei, ela pode funcionar aí no começo, um dá mais, o outro dá menos, um toma, mas vai chegar um momento que vai pesar. Vai pesar e o que está recebendo muito, que não consegue retribuir, vai embora, né? O que não está recebendo muito e quer e exige, também vai procurar outro que dê no mesmo nível, né? E lembrando que, perante os pais, nós sempre somos os pequenos, mas perante o companheiro, o relacionamento de casal, nós somos iguais, equivalentes. Então, e olhamos para o mesmo sentido, para o mesmo horizonte. Não tem essa de um olhar para baixo, o outro olhar para trás, né? Olhamos para frente, para ir à vida. Quando você toma se predispõe
a estar casado, a casar, e aqui a gente, não só no sentido do papel, quando a gente diz casamento, vamos junto, né, gente? Dá a mão e vamos junto, vamos pro que deve é. Porque a partir daí vai vir os filhos, e aí você forma a tua família e a coisa vai para frente. Então, não tem como dar certo quando o marido está grudado com a mãe, a filha esperando ter um pai ter um pai no marido, né, olhar para o marido com a expectativa de ter um pai, e também nunca vai dar certo no caso dos segundos relacionamentos, no caso, ok, né, pessoas separadas, pessoas viúvas, enfim, mas aquela lei da precedência funciona aí também. Não tem como você ocupar um lugar que não é o seu, de você estar num lugar errado. Né? Precisa estar muito consciente de qual é o lugar que eu estou ocupando. E não interessa se existe uma diferença muito grande de idade. Na verdade, também não. Meninas, porque um dos companheiros é mais jovem, né, tem uma diferença de idade aí relevante, aquele que é mais velho acha que tem que cuidar do outro porque o outro é mais jovem. Nesse relacionamento isso não existe. Né? Os dois estão no relacionamento de casal, como a Cidinha disse, ali no mesmo nível, né? Nós estamos caminhando juntos na estrada. Enquanto pais, né? O meu pai ele é maior do que eu, porque ele me deu a vida, né? O meu marido não, o meu marido é o meu companheiro que eu escolhi para caminhar junto comigo. Então, a relação é de igualdade, não importa, vamos dizer assim, os detalhes de como essa relação aconteceu. Se é uma relação de casal, existe esse equilíbrio, ele acontece na igualdade, né? No respeito entre que os dois estão ali no mesmo nível, né? Isso tem que ficar também muito claro, porque às vezes, né, a gente entra nessa paranoia de que né, meu marido, nossa, né, ele tem que cuidar de mim, né, é ele que mantém a casa, porque é minha esposa, é ela que tem que cuidar de mim, porque como minha mãe fazia com meu pai, ela vai fazer também. Isso, gente, é uma armadilha. Isso é uma armadilha, porque quando a gente vê, nós começamos a desenvolver dentro da nossa relação, essa relação como se nós fôssemos, né, como se meu companheiro fosse meu pai, ou do meu companheiro como se fosse a mãe dele. Gente, deu ruim. Esse relacionamento está fadado a aço. Não tem como dar certo, né? E aí a gente tem que pensar, se eu sou a mãe do meu marido, o que minha sogra é? Onde eu coloco a minha sogra nessa história? Né? Eu tiro ela da vida do meu marido, né? Porque eu entro no lugar dela. O pior de tudo, eu acho que não é nem eu ser, mas eu querer ser melhor. Porque ela não faz tão bem quanto. Sim. Né? Porque aí, se eu entrar no lugar dela, é exatamente isso. Eu tenho que entrar no lugar dela porque eu sou melhor do que ela. Ela não fez o serviço direito. Então eu vou entrar lá naquele lugar e vou educar melhor o filho dela do que ela fez. Já que ela não fez um trabalho bom. Ela não ensinou ele ir ao banheiro, levantar a tampa da privada, mas eu vou ensinar. Exatamente. É assim mesmo. E como fica a relação com os nossos filhos, Nilce, quando eu estou ali achando que o meu marido é que eu sou a mãe do meu marido, Nilce? Não dá certo, né? Disse um amigo meu uma vez, ele falou assim para mim, nunca seja a mãe de um homem, porque ele vai acabar crescendo e vai procurar uma mulher. Sim. Então, assim, esses movimentos que as meninas estão falando aí, discorrendo com tanta propriedade, são movimentos inconscientes. Ninguém fala assim, bem, agora eu vou ser a mãe do meu marido. Isso não existe, né? Mas a forma com que você se comporta, você se coloca naquele lugar, né? Então, você faz isso sem perceber. E aí, quando você se dá conta, muita coisa se perdeu já, né? Então, quando as coisas começam a dar errado, a gente tem que parar e se perguntar de que forma que eu estou me comportando em relação a essa pessoa. Eu falei no comecinho da live
que tinha que ser dois adultos, né? E que se quando num relacionamento um se comporta de maneira infantil e o outro como adulto, gente, já dá ruim. Mas o que é se comportar de forma infantil? É ficar exigente, é ficar carente, é ficar pidona, reclamona, chorona. A pessoa, né? Tanto a mulher quanto o homem pode se comportar assim. E aí é pior se, em correspondência a esse tipo de exigência, o outro se comporta como aquele provedor, que pode dar infinitamente para aquele carente infinito. Gente, você pensa que isso é uma relação que vai se equilibrar? Não equilibra. Porque ninguém pode doar o suficiente para uma pessoa carente de verdade. Essa é uma carência que vem da infância, de uma sensação de que os pais não deram o suficiente amor, atenção, carinho, sei lá o quê, que se prolonga ao longo da vida e se projeta no companheiro. Então, se eu não tive o suficiente na infância, agora sim, encontrei um companheiro, vou ter alguém que me dê daquilo que me faltou. Gente, ó, vai para terapia, rápido, tira isso de você, porque o seu relacionamento corre um risco muito grande de terminar. É que eu queria ler aquele trechinho do livro do O Amor e Ordem no Relacionamento. Não, só vou falar uma coisa só. Criança não casa. Né? Lembre-se Criança disso. não casa. Criança não se casa. Quem casa são adultos. Os adultos se casam, as crianças não. Portanto, se eu estiver dentro de um relacionamento com comportamento infantil, meu casamento vai acabar. De uma forma ou de outra, esse casamento ele está fadado a fracasso. Então, pensem nisso. Vai lá, Cidinho. O amor e ordem no relacionamento. O amor Onde só que pode... está no livro? Página nesse aqui? Página 175. Eu quero acompanhar com você. Peraí. Gente, tá um calor terrível aí também, porque parece que eu vou derreter aqui. Tá. 175, tô com você. Pode ler, Cidinha, por favor. 2. Amor e ordem no relacionamento. O amor só pode se desenvolver no âmbito de uma ordem. Existe um amor que toma posse. Quem ama dessa forma acha que, por meio dela, ganha poder sobre a ordem e sobre o destino. Entretanto, o amor só pode se desenvolver no âmbito de uma ordem. A ordem implica que cada um pertença a um sistema, seja reconhecido de acordo com o lugar que lhe compete. Por exemplo, a primeira mulher, a segunda mulher, os filhos de ligações anteriores. Somente quando todos eles são reconhecidos como pertencentes, uma terceira relação, por exemplo, pode dar certo. Que é aquela história dos segundos relacionamentos aí, né? Mas fala uma coisa para mim, como é que pode se dar esse tipo de reconhecimento, Cidinha, em que âmbito? Segundos relacionamentos, né? E a gente entende que na nossa faixa etária a gente não vai encontrar uma pessoa solteira, né, Nilce? Não. Então, é aquela lei, quem veio antes? Então, se ele já teve um casamento, ele tem filhos, você em que lugar que você está? Você está no terceiro lugar. Que ele vem, a primeira esposa, é aquela história que nós já fizemos uma live falando das ordens. Ela tem a precedência, a primeira esposa. Ela precede, ela não vai deixar de ser a mãe dos filhos. Os filhos também têm precedência. Mas os filhos, lembrando, o pai é o grande e os filhos são os pequenos. Então, eles são antes da segunda esposa, mas eles são pequenos. E a segunda esposa, então, ocupa um lugar. Que é aquele lugar de qual? Vamos dar a mãozinha e vamos olhar para o horizonte juntos, né? Mas essa segunda esposa, ela não pode jamais querer que o marido esqueça as crianças, esqueça que tenha filhos.
esqueça que tenha tido essa esposa. A mesma coisa com viúvos, né? Eu falo no sentido masculino, mas vale para homens e para mulheres. Aqui eu dou um exemplo, mas é um viúvo. E eu conheço pessoas que começaram a namorar com o viúvo e diz que tem ciúmes da mulher que já morreu. Gente, É verdade. ela existiu antes da vida dessa pessoa. Então, e eu sei Ela de pertence, casos, né? ela pertence. Eu sei de casos, né, em que a pessoa chegou na casa e tirou as fotos da primeira esposa, Nossa. Isso é o cúmulo da falta de respeito. Dá problema, sendo né, que também. os filhos eram pequenos, crianças. Nossa Senhora. Aí Então, é o começo de um emaranhamento na é família. um começo de um momento. Você acha que essa pessoa está com um amor no coração? Não. Ela pode até dizer que tem um grande amor por essa pessoa. Mas a ordem está totalmente degringolada. Desmantelada. É. Então, em algum momento, E aí, não menina, precisa ser nem a suma sacerdote para saber que esse relacionamento vai dar ruim em algum momento. e Rapidinho. imagina também quando eu, como segunda esposa ou terceira esposa, que é o meu caso, né? Deixa eu ver, não, sou a quarta esposa. Eu resolver que eu quero me intrometer na educação dos filhos dos 3 primeiros casamentos. Imagina. Gente, eu sou só a quarta esposa. Tô chegando eu agora, entrar né? neste lugar, Tá chegando. Tem que pedir licença, tem que eu pedir chegar licença. nessa pendenga, Tô gente. chegando devagarinho, dá licença. Além ainda eu tenho o marido contra mim, eu vou ter os filhos dele, vou ter todas as esposas dele contra mim, e o sistema familiar dele também. porque eu estou Aliás, pensando, gente, vamos estou entrando agradecer. em lugares que não me pertencem. A gente tem que agradecer imensamente a Mara, que se coloca aqui à disposição, porque além dela estar lá com o marido, ela está com a cunhada aqui, vendo tudo que ela está falando, e a sogra junto. Então, ou seja, essa mulher é abençoada, porque ela está se É colocando aquela coisa, à né? disposição. Fulana tá aqui, não me deixa mentir, né? Ela tá com a família inteira em volta para não deixar ela mentir, né? E aí, é assim... impossível contar uma mentira aqui, não tem jeito. Não. Aí, lembrei da mentira lá. Então, assim, quando a gente pensa, né? Como que a gente faz isso, né? De considerar a primeira e a segunda esposa do marido, como é que faz isso? Eu tenho que ir lá no cemitério levar flor? Que ação que eu tenho que tomar? Nenhuma. É um respeito interno. É um respeito interno que você tem que ter pelos relacionamentos anteriores do seu cônjuge, seja ele um homem ou uma mulher, a ponto de ser natural em você esse respeito, e tão natural que você nunca vai proferir uma palavra de crítica, uma palavra negativa sobre esses relacionamentos anteriores, né? Nossa, mas como que eu consigo isso? Sendo adulto. Né? Porque quando a gente é infantil e tem comportamento infantil, a gente critica, fala mal, fofoca, fala por detrás. Isso daí, gente, denigre a gente mesmo, o outro e o relacionamento em si. Porque, meninas, vê se vocês concordam comigo. Quando a gente tem um relacionamento de casal, nós não somos 2, nós somos 3. São 3 entidades envolvidas. Eu, o meu parceiro e o nosso relacionamento. O nosso relacionamento tem que ser cuidado, tá? Eu tenho que cuidar de mim. O meu parceiro tem que cuidar de si, dele mesmo. E nós dois temos que cuidar da terceira entidade, que é o nosso relacionamento. E você sabe que eu acho que é por isso que... Eu acho não, né? Já tem estudos sobre isso. Muitos casais se separaram na pandemia, né? Porque foi um momento de introspecção, um momento de autoconhecimento, mesmo que as pessoas não estejam buscando essas fontes externas, queira ou não queira, está todo mundo
a hora que deita a cabeça no travesseiro, refletindo sobre tudo que está acontecendo. E isso promove essa questão do autoconhecimento, esse desenvolvimento, seja espiritual, seja emocional, mental, de saúde mental. Então, chegou uma hora, esse casal, a questão do equilíbrio, um não acompanhar o outro. Porque se um começou a se dedicar à espiritualidade, começou a se empenhar mais nisso, o outro está lá ainda querendo só, né? E achando ruim porque os bares estão fechados e não estava podendo sair. Ou seja, esse aqui está caminhando, está indo, né? O negócio não parou, como você falou, a economia pode ter parado em alguns setores, mas em outros está bombando. E a mesma coisa com o casal. Então, se os dois não olharem para o mesmo lugar, vai surgir essa separação. Vai ter que... Eu não quero dizer essa palavra para não ficar forte. Vai ter que... Mas é o que está acontecendo. Fica muito cansativo. Né? Está fadado. Não tem como um muito espiritualizado conviver com um que não dá essa atenção. O que quer se desenvolver, seja lá com cursos, porque eu mesmo fiz um monte de curso aí que era gratuito, porque surgiu a oportunidade, né? E o outro está lá encostado e não vale, assim, não é só a mulher ou só o homem, né? Os dois. Eu sei de homens que se dispuseram e estão olhando para um outro horizonte e a mulher está lá atrás, cansada, que não quer fazer nada. Então, não existe uma coisa do homem ou da mulher, é do ser, né? Se o ser não se equilibrar, e os dois, eu gosto muito dessa imagem do pega na mão, sabe? Vamos junto, vamos, né? Se não acontecer isso, tá fadado, como você falou, né? Tá fadado a terminar, né? E deixar ir. E o quanto que a gente precisa deixar ir, né? O quanto que a gente precisa olhar e falar assim, ok, obrigada, né? E vamos embora. Foi bom. A sua fala me fez lembrar um ditado popular que diz, não sei nem se é ditado popular, mas assim, uma frase que eu vi muito, principalmente quando eu era jovenzinho, né? Agora faz tempo que eu sei que isso não procede, né? Mas é que eu amo o suficiente para nós dois. Nossa! Isso não existe. Né? Que medo disso. Porque essa questão do equilíbrio, exatamente, medo mesmo. Porque eu vou me dar demais, eu vou me doar demais, tudo eu vou ter, tudo eu vou suprir, e o outro vai ficar naquela situação de receber, né? Porque eu amo o suficiente, você não precisa fazer nada. E aí entra nesse desequilíbrio, né? Onde eu chego num lugar que eu começo a me sentir frustrada porque eu dou demais, eu faço tudo e não recebo nada em troca. Enquanto que o outro não dá nada, fica ali só recebendo e começa a entrar naquela sensação de menos-valia, né? Eu não valho nada nesse relacionamento, eu não vou conseguir tirar nada aqui. Sim. Então, se eu não faço nada, não preciso fazer nada, vou procurar um outro lugar onde eu possa ser útil. Né? Então, essa frase, gente, ela é um perigo, não caia nessa esparrela, porque é uma armadilha, né? Que é para o lobo te pegar, e ó, bau. Só outra frase que a Mara falou, eu lembrei de quando a gente é adolescente, né? É tudo muito no extremo. Outra frase que ouvia-se muito era: sem você eu não vivo. Sem você, meu amor, eu não sou frase. ninguém. Gente, eu queria dar um lugar também aqui na nossa fala para os sozinhos, dá licença. Eu estou sozinha. Deixa eu só falar uma coisinha, só, Nilce. Fala, casada. Deixa eu falar uma coisa, Nilce. Para completar, o maridão está aqui também participando da live. Armando, seja bem-vindo aqui. Pode mandar perguntas, Armando, a gente responde. Como que eu decifro essa mulher? Pode falar. Oi? Não, pode falar. Não, eu só ia falar que ele está aqui participando, está junto. Ah, bom. Então não podemos falar mal dele, hein? De jeito nenhum, só bem, por favor. Então eu queria falar um pouquinho dos solteiros, né?
Então, assim, eu não estava solteira. O meu relacionamento não sobreviveu à pandemia, confesso aqui, tá? A convivência foi devastadora, tá? Nós não conseguimos levar adiante o relacionamento. Então, eu estou sozinha. E eu estava procurando uma definição para estar só, e eu encontrei duas palavras bonitas: solidão e solitude. São duas palavras que têm significados opostos. Solidão é aquela sensação de você estar sozinho e triste, de você estar sozinho e querendo que tivesse companhia, querendo alguém. Você fica muito fragilizado nessa postura. Você sai por aí, vai na feira, por exemplo, você é uma presa fácil. As pessoas olham você e veem a sua fragilidade. A palavra solitude, ao contrário, significa a celebração de você estar na sua melhor companhia, que é você mesmo. E eu queria contar para vocês, meninas, que no sábado à noite eu saí com a melhor companhia do mundo. Foi incrível. Eu fiz o exercício de me convidar para comer uma pizza. Ai, vamos comer uma pizza? Vamos. Parecia uma doida, né? Eu me convidei para comer uma deliciosa pizza e tomar um vinho. O que eu fiz? Fui no mercado, comprei uma pizza pequena, porque eu não ia comprar uma pizza grande, né, para comer sozinha. Comprei uma pizza pequena e um suco de uva, porque eu não bebo. Gente, foi maravilhoso. Eu tive uma noite de sábado, como há muito tempo não tinha. Eu só não fotografei e pus no Instagram, porque eu não queria mostrar que eu estava sozinha em casa. Fiquei com medo, mas eu estava tão feliz, gente. Então, ó, para os solteiros, não é fácil arrumar namorado na pandemia, viu? Porque a gente está em isolamento social. Mas eu digo para vocês, a solitude pode ser maravilhosa. E você aprende muito em se autoconhecer e saber que você é a melhor companhia que você pode conhecer. E a gente pode se transformar, né? Se tornar uma boa companhia para uma outra pessoa, se a gente for uma boa companhia para a gente mesmo primeiro. Né? Só então, assim, né? Esse exercício, ele é fundamental, né? Porque se eu não me tolero, gente, como que os outros vão me tolerar? E eu tô com outro trechinho aqui, em homenagem às meninas casadas. Parabéns a todas aí que deram o seu ok, casadas há 30, 17 anos. Não é fácil, né? Mas existe uma disponibilidade de vocês para que isso aconteça, né? Essa vontade de que a coisa flua e que dê certo e que supera as questões, os desafios diários de um relacionamento de casal, e quando tem filhos, então... E aí, então, no caso, é uma homenagem a vocês. É a última página, tá, Nilce? A última página, último item da última página. O aperfeiçoamento vem depois da relação de casal. A relação de casal é, na verdade, um evento contra o morrer. A vida deve perdurar. Quando nasce uma criança, os pais se alegram e, ao mesmo tempo, sabem: a criança sobreviverá a eles. Eles lhe darão lugar e a criança carregará a vida para adiante. O relacionamento se realiza na presença do morrer e da morte. Mesmo na relação de casal, realiza-se um processo de morte, um processo de desprendimento progressivo. As grandes expectativas com as quais se inicia um relacionamento são atenuadas lentamente pela experiência da efemeridade. Tem-se de concordar com isso. Com essa aceitação, o relacionamento ganha profundidade e forças especiais. Ele tem, então, algo tranquilo. Quando chega a despedida, quando o parceiro morre, está-se preparado. Pode-se, então, soltar também e aguardar o próprio fim, mas sem medo. É como um aperfeiçoamento. Creio que essa perspectiva nos protege da grande ilusão
de que a relação de casal seja o próprio aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento vem depois do relacionamento, no desprendimento definitivo. Ou seja, toda essa questão é um ir para a vida, né? Independente de quanto tempo se mantém esse casamento, esse relacionamento, mas é uma força que é a força que nos conduz de estar vivo e ir para a vida, né? Então, quando você casa e tem a expectativa de ter filhos, é o bem maior que você pode dar ao mundo. Segundo o Bert, é a única forma que você tem de responder aos seus pais, né? De retribuir a seus pais com a vida dos seus filhos, com a vida que se segue, né? Então, meninas, parabéns. Vocês estão no fluxo da vida. Porque, no fundo, todo mundo quer se relacionar. Né, lembrar que relacionamento, né, ela é doação, é troca, né? E para isso tem que estar em equilíbrio. E que é difícil, mas é possível. E a gente precisa treinar esse olhar amoroso e respeitoso para com todas as pessoas, mas principalmente para com o nosso companheiro, né? E aí as coisas, elas vão melhorando, elas vão tomando o seu lugar, né? Meninas, eu vou aproveitar e já vou começar a fazer a despedida aqui, porque falta pouquíssimos minutos. Então, olha, foi um prazer estar com vocês. A gente volta, né, a semana que vem com um novo tema. E é sempre muito bom estar aqui. Estamos lá no Mahadev esperando por vocês quando precisarem, tá bom? Teve uma coisa que a Mara falou durante a fala dela, no começo ainda, que eu anotei aqui e quero deixar como sugestão para vocês. A Mara disse assim, corrigir em mim o que está provocando nele. Então, tem uma terapia chamada Ho'oponopono. Eu quero que vocês procurem Ho'oponopono, porque a gente corrige na gente mesmo o que provoca o problema no outro. Gratidão. Isso aí, meninas. Hoje a conversa foi uma delícia. E eu quero já avisar que semana que vem nós vamos ter a Mara de novo contribuindo, porque nós vamos falar da terceira idade. Vai ser... Qual é o nome dela mesmo, Mara? Da sua sogra? Dona Zoraide. Dona Zoraide. Foi inspirada na Dona Zoraide que nós vamos fazer essa live da semana que vem. Meninas, gratidão. Fiquem com Deus. E eu vou aproveitar e vou trazer também meus pais junto, porque eles também fazem todo o sentido para a live da semana que vem. Sim, com certeza. E eu também trago meus pais, minha mãe que está na vida, meu papai que está no céu. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo. Gratidão, gente. Até semana Beijo, que vem. gente.